Olá, bem-vindos aqui ao nosso podcast. Meu nome é Marlena Chambuli, eu sou uma executiva da área de recursos humanos, já com uma longa experiência nessa área. Sou também mentora de carreira e desenvolvimento pessoal. Trabalho essencialmente com jovens e adolescentes, os preparando para o mercado de trabalho e também para que possam ter carreiras muito bem-sucedidas. Estou aqui, como sempre, com a minha amiga e parceira, Daiane. Olá, tudo bem? Bem-vindos novamente a mais um episódio do nosso podcast. Eu sou Daiane Loureiro, sou também executiva de recursos humanos, trabalho principalmente no desenvolvimento de liderança feminina e estou aqui com a minha amiga Marlena para gravarmos o nosso episódio de número 18, né? Mas antes de falarmos do livro que estamos aqui abordando, vamos falar sobre o espaço em que estamos hoje? Exatamente, nós estamos mais uma vez a gravar aqui o nosso livro, a gravar este episódio no espaço da Biblioteca Futurando, que é um espaço aqui da Help, o nosso parceiro, neste nosso projeto de vos servir com o nosso conhecimento, com as nossas partilhas aqui dos livros, um espaço público, todos vocês podem vir cá ter. Muito bem, então estamos aqui a falar do livro O Monge Executivo, não é? Esse então já é o terceiro episódio e último em que a gente fala sobre esse livro. E como falado das outras vezes, isto é uma continuação, né? O próprio livro ele é escrito em torno de uma sequência de aulas. Então não faz sentido, se você não assistiu os episódios anteriores, assistir este, né? Para um pouquinho, volta, assiste os 2 últimos episódios para que você possa realmente adquirir melhor o conteúdo que a gente vai tratar aqui hoje, tá? Então hoje nós vamos falar dos capítulos 5, 6 e 7 e a conclusão desse livro. Exatamente. Tá bem? Então, vamos a isso? Vamos, sim. O capítulo 5 é sobre o ambiente. Pessoal, acho que é importante lembrar uma coisa aqui. Nós, quando falamos sobre a capa deste livro, nós dizemos sempre monge executivo. O autor ainda traz aqui uma história sobre a essência da liderança. Então, o que nós estamos aqui a falar é sobre a essência da liderança. Então, no 5º dia, no mosteiro, os participantes foram lá para mais uma aula do Simeão e, dessa vez, para falar sobre o ambiente, que é também o 5º capítulo do livro. Vou começar aqui por vos trazer um pequeno retrato de algo que está no livro, para ilustrar o que se quer trazer aqui quando se fala sobre ambiente. Uma das participantes, que se eu não me engano foi a enfermeira, também, já não me recordo. Normalmente era ela com as boas colocações. Sempre ali muito proativa e a trazer boas ideias. Ela disse que ela fazia jardinagem, não é? Porque foi questionado quem é que fazia jardinagem. Ela disse que ela fazia jardinagem, tinha um jardim na parte traseira do seu apartamento. E o Simeão, que era ali o professor, quem guiava as aulas, perguntou: supondo que eu sou um leigo de jardinagem, se tu me pudesses explicar, não é? O que eu devo fazer, o que deve ser ali a base, que é para eu poder ter também um jardim. E ela explicou, vou resumir aqui a história, essencialmente preparar o terreno, não é? Adubar, garantir que o terreno está ali pronto, lançar as sementes, garantir que é um sítio que tem sol, não é? Um lugar exposto, assim numa área externa, que tem sol, enquanto as plantas estiverem a crescer, garantir que tira ali a erva daninha, e também garantir que livra de todas as pragas. E fazendo isso, essencialmente, tendo ali como base, consegue que as plantas cresçam, floresçam e deem frutos. Mas depois o Simeão é sempre muito inteligente, com perguntas muito boas. Vocês vão ler o livro, espero que sim, e vocês vão perceber isso. Ele perguntou: mas então diz-me uma coisa, não é? Eu fui responsável pelo crescimento daquela planta, ou seja, aquela planta cresceu graças a mim, graças ao meu contributo. Eu é que fiz crescer aquela planta. E a enfermeira respondeu logo que sim, mas depois ela pensou: não, peraí, quem fez crescer a planta, de facto, não foi necessariamente o jardineiro, vou assim dizer, não é a pessoa que garantiu que esteve ali a cuidar. Aquela pessoa, ela contribuiu. Então, o ambiente é sobre isso. Quando se fala sobre liderança, e nós queremos aqui trazer a questão do ambiente, é que o papel do líder é de contribuir para o crescimento das pessoas que ele lidera. Então, neste processo do servir
e de sacrificar-se. É preciso garantir também, enquanto líder, que gera um ambiente que propicia o crescimento. É isso que o jardineiro faz. As plantas crescem por si. As pessoas da tua equipe que tu lideras também vão crescer por si. Mas tu, enquanto líder, deves garantir que tu crias esse ambiente favorável para o crescimento das pessoas. Excelente. E é nesse capítulo que eles fazem menção ao livro Sete Hábitos, né? E eles voltam a falar do que já falamos aqui num dos primeiros episódios, que é sobre a poupança emocional, né? Que todos nós temos como se fosse uma poupança emocional, né? Cada vez que a gente faz uma ação positiva ou negativa, né? Aquilo é como se entrasse, alimentasse a nossa poupança com ações positivas e tirasse da nossa poupança com ações negativas, né? Diminuísse o saldo dentro da nossa poupança. E por que eles falam isso quando falam de ambiente? Porque o papel do líder é garantir que alimente a poupança positiva das pessoas ao redor, né? A partir da maneira como ele constrói aquele ambiente e como ele permite ali as emoções a brotarem e serem geridas ali naquele ambiente, né? E acho interessante que eles falam, né, também ainda com menção aos 7 hábitos, que o balanço dessa conta emocional é de 4-1. Sim. Ou seja, a cada vez que você faz algo de negativo, né? A cada vez que você, de alguma forma, gera uma emoção negativa nas pessoas ao seu redor, você precisa, para compensar, gerar 4 emoções positivas, né? Pensa no líder como aquele que exerce influência, né? E por consequência, a equipe que está ali ao redor é um reflexo dele, né? Então, se ele está toda hora despejando emoções negativas, aquele ambiente se torna um ambiente negativo, né? Se torna um ambiente nocivo. Agora, pensa que para cada emoção negativa colocada para fora, ele precisa colocar 4 positivas para voltar ao balanço, para voltar ao saldo de 0, né? Quantas emoções positivas não são necessárias realmente que o líder coloque para fora para que o saldo daquele ambiente fique positivo? Exatamente. E ainda aqui no ambiente também, o autor traz que essa questão do ambiente tem muito a ver com construir relacionamentos. Já tínhamos falado sobre isso nos outros episódios. E ele aqui traz a questão da tarefa versus relacionamento. O que ele quer nos mostrar nesta passagem do livro? Que muitas vezes os chefes, porque esses não são os líderes, os que exercem poder, têm uma preocupação muito grande em simplesmente delegar tarefas. E o tempo todo dizendo às pessoas o que elas devem fazer, como elas devem fazer, sem criar o ambiente certo para que as pessoas possam crescer. Simplesmente ali a lista de tarefas, a lista de afazeres e delegando. Mas um líder que exerce autoridade, que consegue influenciar as pessoas para fazer o que elas devem fazer de bom grado, muito mais do que a preocupação constante de colocar na sua relação as tarefas, colocam na sua relação um ambiente que propicia a relacionamentos que sejam relacionamentos positivos. Esses relacionamentos do depósito das emoções positivas. O relacionamento do liderar pelo exemplo. O relacionamento de questionar. Vamos para um exemplo a nível de uma organização. Muito mais do que simplesmente chegar e dizer para a pessoa o que ela deve fazer. É importante que a pessoa perceba o contexto. É importante que você, enquanto líder, saiba se aquela pessoa tem capacidade para fazer aquilo ou não. E se não souber, você acompanha, você ensina, procura saber se aquela pessoa precisa de um treinamento para poder fazer aquilo melhor. Durante o processo de delegação, vai construindo essa relação positiva com os teus liderados. Isso sim é extremamente importante, porque criar o ambiente é isso, né? É o quão de emoções positivas, é o quanto tu permites que a pessoa também possa crescer. Quanto planta e o quanto depois germina dali, né? Germina, não é? E em tudo, não é? Porque assim, a nível de uma organização, até o livro diz assim, tudo na vida gera em torno de relacionamentos. Por quê? Porque é tudo sobre pessoas. Absolutamente. Os negócios são sobre pessoas. O teu fornecedor, pessoas. Clientes, pessoas. Liderados, pessoas. Assim, é tudo sobre pessoas. Então, o sucesso do líder está em conseguir criar um ambiente para construir relacionamentos de valor e permitir que as pessoas cresçam. Porque
tudo sobre pessoas, né? E aí, vamos lá fazer o link aqui com o que a gente falou lá atrás de liderança com autoridade ou poder, né? Que a gente disse que sim, a liderança é autoridade, é construída, né? Mas que às vezes o líder tem que exercer poder. É sobre isso aqui também, né? Se o líder também cria todas as bases para um ambiente saudável e tem pessoas ali que não querem fazer parte daquele ambiente, que não querem se desenvolver, que não querem se apegar às oportunidades que aparecem, aí é hora do líder exercer o poder, Sim. né? E tomar algumas decisões difíceis que por vezes têm que ser tomadas, né? E aí eu acho interessante aqui que nesse capítulo, um dos participantes, não lembro quem foi, acho que foi o próprio John, conta a história de um treinador de futebol que era muito positivo, muito entusiasmado, tinha uma energia muito alta, e todos os atletas da equipe, né, que ele coordenava, tinham igualmente o mesmo comportamento, a mesma postura, era todo mundo muito entusiasmado. E alguém perguntou para esse treinador, olha, o que você faz para manter todos entusiasmados na sua equipe? E ele disse, simples, aqueles que não são entusiasmados, eu tiro da equipe. Eu sei o tipo de ambiente que eu quero criar, isso é importante. Então, mas vai lá, isso tudo começa com aquele exercício lá atrás, tá? De você se conhecer, você conhecer os seus, você realmente atender às necessidades deles, você tá ali para servir, né? Se isso tudo está colocado, né? E o ambiente que você quer criar, tem um ou dois que não estão contribuindo, não querem fazer parte daquele ambiente, eu achei interessante, simples. Sim. Quem não é assim, eu tiro. Exatamente. Né? E tá tudo bem. E é isso. E aí, alguém também até acaba provocando ali o sargento, né? O nosso querido sargento. E diz, não existem pelotões fracos. Existem líderes fracos, né? Então, às vezes, eu também, quando abro caixinhas de perguntas e tudo, tem pessoas que comentam, não, na minha equipe, as pessoas não subordinam a minha liderança. Na minha equipe, tem pessoas que não querem crescer, né? Sempre na minha equipe, tá bom, mas qual é o teu papel nessa equipe, né? O que você está passando para essa equipe? Lembra que a equipe é sim reflexo de um líder, né? Então não existe uma equipe improdutiva, existe um líder improdutivo. Sim. Não existem equipes fracas, existe um líder fraco, né? E um líder que não sabe exercer a sua influência, a sua autoridade como tem que ser, e o poder, quando é necessário, ativar o poder também. Exatamente. Né? Isso que era até para nós fecharmos aqui este episódio, este capítulo sobre o ambiente, e pegando aqui o gancho do que estás a dizer, aqui no livro o autor traz o seguinte, o principal ingrediente para um relacionamento saudável é a confiança. Já tínhamos falado sobre isso ali na introdução. Mas como é que essa confiança deve ser entendida? Que é para as pessoas de casa também perceberem, mas tudo bem, como é que eu vou saber que eu sou uma pessoa confiável? Não é assim, pessoal. Confiança é igual a resultado. No local de trabalho, você quer que as pessoas confiem em si, é resultado, não é intenção. Não é, eu acordei muito cedo, até queria chegar cedo ao trabalho, fiz de tudo, mas passou o mês todo a chegar tarde ao trabalho. Meu amigo, você até foi muito bem intencionado, mas isso não gera confiança. O que gera confiança é resultado. Eu fiz muitas chamadas, tentei fazer muitas ligações, mas não fechei nenhuma venda, e não tem nada plausível para não ter fechado venda, nada concreto relacionado a mercado, a uma crise, né, no mundo mais financeiro, nada disso. Então assim, você também assim não consegue gerar confiança, porque não trouxe resultados. Relacionamentos saudáveis, eles são construídos com base em confiança. Que gera confiança é resultado. Na posição do líder, você quer gerar confiança? Marcou uma reunião para as 10, você está lá às 10. Às 10. Quando muito às 9h58, para a reunião começar às 10. Né? Não consegue começar às 10? Informa as pessoas. A partir do momento que tu já sabes que não vais conseguir começar a reunião às 10, já informa antes. Informa antes das 10, né? Informa 10h05 que não conseguiu estar exatamente. às 10. Informa antes das 10, eu não vou conseguir às 10. Vamos deixar para um bocadinho mais tarde. Né? Isso gera confiança, porque isso não é apenas intenção, isso é resultado. Exatamente. É liderar pelo exemplo. Né? Isso é comportamento. Isso é comportamento. Exatamente. Né? Isso é amor.
E indo para comportamento, a gente pode migrar para o capítulo 6? Pode. Porque o capítulo 6 fala justamente sobre comportamento, né? A gente já falou aqui no episódio anterior, quando a gente falou de amor, que não é sentimento, é comportamento, é o que você faz. E a Marlena deu um exemplo ótimo aqui. Não é o que você fala, mas é o que você faz de fato. E no capítulo 6, então, eles começam a discutir sobre praxis, né? O que é praxis, né? Basicamente é assumir comportamentos que futuramente podem se transformar em sentimentos. A gente falou disso no episódio passado, quando a gente falou sobre amor, né? Então, o Simeão dá ali um exemplo de uma relação conjugal, né? Um casal que está em crise, está perto do divórcio, né? Eles entendem que não tem ali mais sentimento, mas que uma forma de contornar e fazer o sentimento voltar a brotar é assumir comportamentos de amor um para com o outro. A Marlena deu um exemplo parecido no episódio passado, né? Mas o Simeão diz, olha, se vocês começarem a adotar os comportamentos que tinham lá no início da relação, quando vocês ainda eram cheios de paixão, tentem por 30 dias, né? E depois de 30 dias vocês vão ver se alguns sentimentos também não brotaram ali, né? Então, isso tudo para convidar as pessoas a assumirem comportamentos, muito mais do que sentimento, esperar a inspiração, hoje eu não estou com vontade, hoje não me apetece. Não, é comportamento, é compromisso. Eu falei que ia fazer, vou fazer mesmo que não me apeteça, né? Marquei reunião para as 10, eu vou estar lá às 10, né? Chova ou faça sol, se teve algum problema, antes das 10 eu vou avisar, né? Isso tudo ajuda na construção da confiança, como a Marlena bem disse. Exatamente. Ainda que sobre essa questão da praxis, é assim, os nossos pensamentos, crenças e paradigmas exercem, de facto, grande influência sobre os nossos comportamentos. Então, assim, mais uma vez, voltando aqui para a questão dos paradigmas e das crenças, não é? A forma como nós vemos o mundo, as nossas lentes, nos levam aos nossos comportamentos. Mas o autor ainda traz aqui que o oposto também é válido. Ou seja, a praxis ensina também que o nosso comportamento também pode influenciar os nossos pensamentos e os nossos sentimentos. Que é o exemplo que a Daiane trouxe. Ou seja, eu ainda nem sinto, mas se eu me comportar e de forma repetitiva, pode vir a gerar sentimento, né? Então, assim, isso é aplicado com praticamente tudo. Você já viu aquelas pessoas que gostam, por exemplo, eu não vou falar de pessoas aqui de plantas, né? Aquelas pessoas que colecionam moedas, né? Assim, sempre que viajo vou colecionar moedas. Então vai colecionando moedas de diversos países. Quando você dá por si, a pessoa apegou-se àquilo. E um dia procura a sua caixinha de moedas, não encontra. Então ela é muito preocupada. Você já minha caixinha de moedas, onde é que está? Eu estou aqui à procura da minha coleção de moedas. Por quê? Foi primeiro comportamento, mas foi colecionando moedas quando dá por si, criou já até uma afeição por aquilo, é material. Então, só para vocês perceberem que o oposto também é válido. Se calhar com você já aconteceu com alguma coisa, sabe? Uma peça de roupa, um lugar que você gosta de estar, alguma coisa que você guarda com muito carinho, não é? Desenvolve sentimento, então, com pessoas, então. Assim, com certeza. Não tem como dar errado. E depois, ainda nesse capítulo, eles começam a conversar sobre responsabilidades e fazem alguns links com problemas psicológicos. Eu gostei muito da ligação que fizeram, como psicóloga de formação, né? Então, eles falam o seguinte sobre responsabilização, né? Neuróticos diagnosticados, né? Existe a doença neurose, né? E neuróticos diagnosticados tendem a entender que absolutamente tudo que acontece é responsabilidade deles, né? Meu filho chumbou na escola, é minha responsabilidade porque eu sou péssima mãe. Meu casamento não deu certo, fui eu que não fui boa esposa. A minha equipe de trabalho não conseguiu entregar aquele prazo, a culpa é minha. Assumem excessivamente a crença de que a responsabilidade de tudo que acontece ao redor deles, a culpa é deles, não é? E por outro lado, algumas pessoas que têm outros problemas psicológicos, até mesmo alguns desvios de caráter, eles discutem ali na aula que são pessoas que, pelo contrário, entendem que a responsabilização de tudo que acontece na vida deles é do outro, nunca é deles. Meu casamento acabou porque meu marido não servia pra nada. Meu filho chumbou, porque a culpa é toda dele mesmo, não importa se eu como mãe estive ali pra lhe ajudar ou não. Minha equipe de trabalho tá indo mal, porque são eles todos péssimos, eu sou o único bom, né? Então,
eles trazem aqui também essa discussão de responsabilização diante dos comportamentos, né? De se achar um equilíbrio, né? Você tem que ser muito pé no chão e entender que você influencia, sim, tudo que acontece ao seu redor. Tudo que acontece ao seu redor te influencia também, mas existe um equilíbrio entre os dois, né? A gente falou, não lembro agora se foi no episódio anterior ou de 2 semanas atrás, mas a gente voltou a falar de que o que acontece na sua vida não determina quem você é. Pode influenciar, sim. Nós somos frutos de muitas influências, né? Mas é importante você assumir esse comportamento positivo e conseguir equilibrar as coisas para que nada de fato determine quem você é e quem você quer ser, né? Então, um destaque que eu fiz aqui de uma frase do livro, né, é: a maneira de ser das pessoas depende das suas decisões e não das suas condições, né? E para fechar e dar aqui a palavra para Marlena, é nesse livro, né, que tem a frase tão comum que diz que só há 2 coisas na vida, no mundo, que todo mundo tem que fazer, é obrigado a fazer. Um é morrer, todos nós vamos morrer em algum momento, e fazer escolhas, né? Se você não tá fazendo escolhas, se você tá fugindo de fazer escolhas, você já está fazendo uma escolha, não é? E isso eu acho muito interessante, porque dá todo o poder de controle da sua vida para você mesmo, não para as circunstâncias, não para as pessoas ao redor, e o poder no nível certo, na medida certa, né? Exatamente. Dani, fizeste aqui uma introdução muito boa deste capítulo, porque este capítulo fala justamente sobre essa questão das escolhas, né? Que até alguém na discussão disse, nós temos aqui, há 2 coisas que não tem como nós sempre temos de fazer, que são morrer e pagar impostos. E alguém já disse não. Pagar imposto também pode decidir não pagar e de facto pode decidir não pagar e arcar com as consequências. O que tu não tens como escapar, como a Daiane já disse, a morte e fazer escolhas, né? Tudo isto tem como base a questão do determinismo. Nós já trouxemos isso até em outros episódios. Falamos aqui sobre o Viktor Frankl, que é uma pessoa que até a nível de paradigmas, todo o seu modelo mental era muito aqui embasado nessa questão do determinismo, mas depois de ter sofrido num campo nazista, passou a perceber que, afinal de contas, nós, enquanto seres humanos, temos o privilégio de poder tomar decisões e temos o privilégio de poder escolher. Então aqui o autor traz algo que eu quero partilhar convosco, que é o seguinte: se nós estamos a falar sobre escolhas, nós estamos a falar sobre responsabilidade. E eles aqui dividiram neste livro a palavra responsabilidade em 2, que são resposta e habilidade. Então, sempre que nós pensamos em responsabilidade, nós temos de pensar que existe um conjunto de estímulos todos os dias, coisas que vão acontecendo que fazem com que nós tenhamos de tomar decisões, tenhamos de dar uma resposta para aqueles estímulos. E para nós podermos dar essa resposta, nós, enquanto seres humanos, temos uma habilidade desenvolvida, que é essa habilidade de escolher, que é a habilidade de tomar a decisão, que é a habilidade de decidir, né? E nós fazemos isso conscientes. Muitas vezes até não muito conscientes, porque virou hábito, né? Mas nós decidimos, nós escolhemos, não é? Então, assim, todos os tipos de estímulos vêm a nós, todos os dias, o tempo todo. Mas como seres humanos, nós temos a habilidade de escolher as nossas respostas para esses estímulos. Eu acho que isso é algo assim muito, muito importante para nós falarmos neste capítulo. Mas ainda sobre isso, ainda neste capítulo, acho que vale a pena nós também trazermos um pouco isso. O autor aqui nos convida a olhar justamente por causa dessa questão da escolha, não é? Para a liderança, até também como uma escolha. Se a liderança é um conjunto de comportamentos, porque a liderança é uma habilidade, a habilidade de influenciar, e essa habilidade ela é guiada por um conjunto de comportamentos, nós podemos decidir, exercer influência sobre as pessoas, decidir liderar, decidir gerar autoridade perante as pessoas. Então ele traz aqui 4 estágios sobre como é que nós criamos um novo hábito, essencialmente focado aqui na matéria do livro, como é que nós criamos esse hábito, que é o hábito de liderar. Então, eu vou passar aqui sobre estes 4 estágios. O primeiro estágio
É aquele estágio em que nós estamos inconscientes e sem habilidades. Você não exerce influência sobre ninguém, você não é autoridade, você nem sequer pensa ainda muito sobre isso. Está inconsciente e sem habilidade. Ou seja, você não sabe, mas você nem sabe que não sabe. Exatamente. Né? É. Falando assim, bem simples, Sim. é isso. Você não sabe alguma coisa, uma competência, mas você nem sabe que não sabe aquilo. Porque os teus paradigmas são outros. É. O teu modelo mental é outro. Quando você começa a desafiar os teus paradigmas do teu modelo mental, você começa a ir para o estágio 2, que é o estágio do consciente, mas sem habilidade. Quando você toma consciência, peraí, isso existe, Uhum. mas eu não sei fazer, eu não sei liderar, eu não sei influenciar, eu não sou autoridade. Ou seja, né? você não sabe, mas você já percebe que não sabe. Exatamente. Só não tem ainda a habilidade. E depois o terceiro estágio é o estágio em que você já está consciente, mas também habilidoso. É quando você já sabe, né? Agora eu já sei fazer isso, né? Eu tenho consciência de que isso existe, é importante e que eu sei fazer, né? Queres comentar aqui? Não, você sabe e sabe que sabe, né? Você pensa enquanto faz aquela coisa. É. Exatamente. E, por último, é quando já se chega ao hábito, que é aquele estágio, o quarto estágio, que de forma inconsciente você deixa a sua habilidade fluir. Ou seja, você passou do consciente e habilidoso para inconsciente e habilidoso. Não é porque você não sabe que sabe, mas é porque já é tão natural, tão intrínseco, já faz parte de ti, que aquilo virou um hábito. É como decidir se põe primeiro o sapato esquerdo ou direito. Você já não pensa nisso. Todos os dias põe um sapato e vai. Não é? Deixa eu dar um exemplo. Vou fugir um pouco aqui do tema liderança para tornar mais concreto para quem está lá em casa. Pensa na condução, tá? Aprender a conduzir. Minha filha não sabe conduzir e nem sabe que não sabe. Porque ela tem 8 anos, ela ainda nem pensa que isso venha a ser uma necessidade em algum momento, né? Ela tá naquele estágio 1, né? É o inconsciente sem habilidade. Ela não tem habilidade, mas ela nem percebe, porque não tá no campo de pensamento dela. Quando ela chegar na adolescência, juventude, né? Quando começar a perceber que os amiguinhos já estão começando a tirar carta, os mais velhos, ela vai estar no estágio 2, né? Ela não vai saber conduzir ainda, mas ela vai perceber que não sabe. Sim. Ela vai perceber que existe uma necessidade. Outras pessoas no mundo têm aquela habilidade, mas ela ainda não. Depois ela vai para a escola de condução, né? Então ali ela vai aprender a conduzir, né? E nas primeiras vezes que ela pegar um carro para conduzir, ela vai conduzindo conscientemente, tá? Agora é a hora de eu dar a seta. Agora é a hora de eu pisar no travão, puxar o freio de mão. Por aí vai. Ela vai estar consciente de cada ação. E alguns anos depois dela começar a conduzir, ela já vai para a última etapa, que é faz sem nem saber, sem nem perceber que sabe. É o que a gente faz hoje. A gente já pega o carro, já vai automático, porque a gente já não precisa estar toda hora consciente de cada movimento, né? Excelente exemplo, Daiane. E voltando aqui para a liderança, é neste quarto estágio em que o líder não precisa parecer um bom líder. Ele não precisa se esforçar para ser um bom líder, porque ele já é um bom líder. Já é automático. Quando é inconsciente e habilidoso, ele já é um bom líder. Ele já desenvolveu o hábito da liderança e é simplesmente um bom líder. Muito bom. Por mim, a gente pode fechar o capítulo 6 assim. Eu quero deixar uma frase. Vai lá. Antes de nós fechamos com essa frase. A real capacidade de liderança não fala sobre a personalidade do líder, de suas posses ou carisma, mas fala muito de quem ele é como pessoa. Eu achava que a liderança é um estilo, mas agora sei que a liderança é essência, isto é, caráter. Okay? Um líder que já desenvolveu a habilidade e de forma inconsciente é sobre os outros, é sobre caráter e é sobre a essência. E me fez pensar que, assim, nós somos uma pessoa só o tempo inteiro. Por mais que em alguns momentos eu seja mais mãe do que trabalhadora, em outros eu seja mais trabalhadora do que mãe, eu sou isso tudo, né? Não faz sentido, se você é líder, você se comporta de um jeito enquanto é líder
e se comporta de outro jeito enquanto não é. Porque se a gente está falando que isso é caráter, Sim. isso é essência, você é quem você é em qualquer ambiente. Exatamente. Né? Então não faz sentido você estar forçado tratando pessoas com muita educação no seu ambiente de trabalho, superiores, vamos dizer assim, se quem reporta pra você, você trata diferente. É porque a tua essência não tá ali, não tá alinhada. Sim. Não faz sentido você trata no trabalho, independente de cargo, pessoas de um jeito, mas vai no restaurante e fala mal com o atendente de mesa. Porque tem alguma coisa no teu caráter que não tá consolidada. Não né? É uma questão de essência. Exatamente. Então, quem é por essência é o que é em qualquer lugar. E é muito importante você parar para pensar. E voltamos àquele TPC que a gente deixou lá no primeiro capítulo deste livro. Não apenas faça a tua autoanálise, porque pode ser que você seja muito bonzinho com você mesmo. Sim. Peça para outras pessoas avaliarem você. Como você é, como você se comporta nos diferentes ambientes, com pessoas que podem te acrescentar coisas ou pessoas que você acha que não tem nada para te acrescentar. Aí você vai ver exatamente qual é o teu caráter, para que você comece, então, a tomar decisões que te aproximem do líder que você quer ser. Exatamente. Né? Agora sim, acho que podemos fechar e passar para o último capítulo, a recompensa. Recompensa. Sim. Quer começar falando de recompensa? Eu começo, sim, a falar sobre recompensa. Tem uma frase aqui do Jim Rohn no livro, que é: para cada esforço disciplinado há uma retribuição múltipla, né? O que o autor quer aqui trazer quando fala sobre recompensa? É assim, geralmente quando nós dedicamos esforço, quando nós servimos, quando nós colocamos disciplina na equação, quando nós nos sacrificamos, tem sempre uma recompensa. Vamos começar por um exemplo muito simples. Para quem pratica uma atividade física, uma atividade desportiva qualquer. E aqui no livro até falam sobre patinagem. De alguém que pratica a patinagem e perguntam qual é que é a recompensa. E a pessoa consegue trazer um conjunto de recompensas associadas a isso, não é? Que é uma questão de saúde, afinal de contas está a praticar ali a atividade física enquanto vai fazendo a patinagem. Então, eu consigo claramente perceber que isso tem impacto positivo para a minha saúde. O momento que eu estou ali a fazer a patinagem, para mim também é um momento de meditação. É um momento que eu aproveito para refletir sobre um conjunto de coisas, para fazer introspecção, para pensar na vida, para pensar no trabalho, para pensar nas minhas decisões. Ou seja, quando nós tomamos um conjunto de decisões, enquanto líderes, e atenção, líderes de essência, de caráter, que estão para servir, que amam os seus liderados, não é? Essas pessoas, sem dúvida, têm aqui uma recompensa que lhes é devolvida sempre. Tem sempre uma recompensa que lhes é devolvida. Então, assim, e qual é que é a principal recompensa do exercício da liderança? É a autoridade. O que acontece com a autoridade? Vocês percebem a nível das organizações que existem lá os statements de missão, visão, valores. Tudo isso são statements que estão escritos. E há um conjunto de pessoas que vão seguir aquilo de bom grado e outras pessoas que não vão seguir. O que leva com que as pessoas sigam a tua visão enquanto líder é o teu pleno exercício de liderança nas características que nós aqui já elencamos. E a recompensa é que muito mais do que os statements que estão lá sobre missão e visão, as pessoas se deixem influenciar, reconheçam a tua autoridade e até acabam cumprindo com aquela missão, visão e valores, mas não porque aquilo está escrito, porque tu consegues influenciar as pessoas a cumprirem aquilo. Então, essa é a principal recompensa do exercício de liderança, é o reconhecimento da autoridade. Sem dúvidas. E é assim, a gente tem que pensar o seguinte, se a liderança é serviço, né? Obviamente, a recompensa que um líder tem está relacionada ao serviço, não está relacionada a louros e méritos para si próprio. Sim. Então, esse é o primeiro ponto que a gente já falou ao longo aí desses 3 episódios, né? Liderança não é sobre acumular vantagens para si mesmo, mas é entender a necessidade do outro e servir, né, para atender essa tal necessidade. Então, quando a gente bem fala, né, como a Marlena falou aqui, de propósito, missão e tudo mais, a gente pode até pensar não só do propósito, missão externo de uma organização, né?
mas teu mesmo enquanto pessoa, né? Você é líder pro quê? Pra quê? E pra quem, né? Porque se a gente não tem um objetivo muito claro, muito bem definido, facilmente a gente se distrai pelo meio do caminho. E se distrai muito facilmente, inclusive, com vaidade, com ego. Sim. Porque essa posição de autoridade e influência alimenta o nosso ego, né? E eles têm uma discussão muito interessante lá no mosteiro que fala que o ser humano, por natureza, ele é egocêntrico. Sim. Exemplo claro, pega uma foto que você tirou com um grupo de amigos, o que você vai olhar primeiro? Você. Se você saiu bem. E até escolhe a foto para publicar aquela que você saiu bem. Às vezes nem olha que o outro tá de boca aberta, o outro tá de olho fechado. É natural. A gente olha pra gente mesmo o tempo inteiro. Então, se a gente tem naturalmente essa tendência, né, e pelo poder de influência que a gente tem pessoas que toda hora também alimentam esse egocentrismo na gente, é muito fácil a gente se distrair do objetivo final e o propósito, que é servir o outro, né? Então, no final de tudo, a pergunta mais importante que tem que ficar, né, é: que diferença a nossa vida fez no mundo? Que diferença eu fiz no mundo? E essa tem que ser a maior recompensa, né? Vocês falam, e a gente vê muitos comentários de vocês nas nossas páginas, como acham bonito que toda hora a gente fala do nosso propósito, nossa missão. É porque é isso, pra mim não faz o menor sentido. Se eu não estiver deixando um legado, se eu não estiver ajudando a transformar pessoas, eu tô aqui pra quê? Para as pessoas falarem, como você tem isso bonito, como você é inteligente. Mas eu não quero ser inteligente pra mim, eu quero ser inteligente pra partilhar com o outro. Porque senão eu não tô servindo, senão eu não sou líder, senão não faz sentido nada disso aqui que a gente tá dizendo, né? Então, pra mim, isso também tá muito relacionado à prática da liderança, porque eu penso em muitos líderes, me vem aqui à mente, com certeza na Marlena também, que querem as coisas do seu jeito, da sua forma, no seu tempo. Líderes que depois ficam refazendo o trabalho do outro, porque o trabalho do outro nem é bom o suficiente para ele, né? E nem ensina a fazer. Nem ensina a fazer. Corrige. Nem diz Sozinho, que tá errado. Sozinho ele vai e corrige, né? E depois só fica reclamando da equipe pelas costas. Isso tudo, simplesmente, reflete o egocentrismo, reflete, às vezes, uma criança mimada que a gente foi e que quer coisa do meu jeito, da sua forma, né? Às vezes é só uma questão de template, da cor que usou no documento. Não, mas eu prefiro que a cor seja essa, sabe? Então, também, essa questão da recompensa tem muito a ver em o quanto você se afasta e deixa espaço para que o outro cresça, para que o outro encontre também a sua missão e o seu propósito, para que ele também possa florescer, né? E para fechar aqui a minha colocação e devolver para Marlena, tem o fecho praticamente, né, desse capítulo que eu gosto, é uma frase do Simeão, né? O nosso objetivo na Terra não é ser feliz ou satisfazer pessoalmente nossas próprias vontades, mas sim ajudar o outro a evoluir e amadurecer. Amar aos outros nos faz sair de nós mesmos e sair desse egocentrismo, né? Então, pensa mesmo nas diversas funções que você exerce. Voltamos aqui ao que conversamos, né, 3 semanas atrás. Líder não é posição. Você pode ser líder na faculdade, na escola, na sua casa, na sua família, nos convívios familiares, né? O que você faz com essa autoridade que você tem? Sim. Você só alimenta você mesmo a sua vaidade? Ou você realmente usa aquilo para retribuir para o outro, para servir ao outro e ajudar aquele a se desenvolver? Porque se você está só alimentando a você mesmo, você está errado nessa terra. Você nasceu errado. Mas dá tempo de você corrigir. Dá com certeza, porque nós falamos aqui que é possível mudar, é possível se transformar. E o nosso papel aqui com este podcast é justamente isso. Nosso papel aqui com esse podcast é para que tu que estás aí em casa, se só exerces poder e ainda não exerces a autoridade, depois destes 3 episódios, possas repensar sobre o conceito de amor, sobre o conceito de autoridade, sobre o conceito de liderança, de influência, de tornares uma pessoa melhor. Já nessa esteirada ainda vais a tempo. Eu quero falar aqui um pouco mais sobre essa questão da recompensa e até puxando aqui o gancho do que a Daiane estava a dizer sobre legado, não é? Eu gosto muito de dizer isso. Herança é o que nós deixamos para as pessoas, legado é o que nós deixamos nas pessoas. E se a recompensa
exercer autoridade significa que exercer autoridade é porque as pessoas reconhecem que tu as influencias. E tu só vais influenciar as pessoas se tu estiveres a deixar legado, não herança. Tu não tens como exercer autoridade por deixar herança, por deixar uma conta bancária gorda. Mas tu tens como exercer autoridade de influenciar pessoas por deixar coisas nas pessoas. Aqui no livro eles falam de uma pesquisa que foi feita com vários idosos acima dos 90 anos. E lhes foi perguntado, se vocês tivessem a oportunidade de viver de novo, fazer tudo de zero, o que vocês teriam feito de diferente? E de um conjunto de respostas foi-se perceber que vinham ao de cima 3 principais coisas que eles teriam colocado o máximo foco para fazer diferente. A primeira era arriscar mais, né? Estamos aqui nessa vida de passagem, não é assim tanto tempo. E as pessoas ficam muito no seu canto. Nós poderíamos ter ficado no nosso canto e decidir, não vamos fazer um podcast. Será que as pessoas vão receber bem? E será? Vamos arriscar. Vai com o que tem. Não, vai com o que tem. Arriscar mais. Quando a gente teve a gravação com o Bento, sim, a gente falou disso, né? Sim. Porque no livro ele fala dos 70%. Isso. Você tem 70% de vontade e de confiança? Vai. Os Não outros espera, 30% no caminho você vai encontrar. Você vai encontrar, exatamente. Uma outra coisa que foi muito mais respondida foi refletir mais. Mas aqui, porque as pessoas são muito imediatistas, querem tudo para ontem, falam muito rápido e não pensam muito nisso, não refletem muito sobre suas escolhas, como a Daiane gosta muito de dizer, estão de boleia na própria vida, não refletem sobre isso, sobre o dia a dia, sobre os seus resultados, sobre suas conquistas. Refletir mais. Mas o terceiro ponto é o que mais me marcou, está relacionado a tudo isso que nós estamos aqui a dizer, que é trabalhar para realizar mais coisas que ficariam depois da sua morte. Então as pessoas teriam trabalhado mais para realizar coisas que ficam depois da sua morte. Tal como daqui a 100 anos, se existir o YouTube e alguém escrever lá Marlena Chambul, vai me encontrar. Se alguém escrever lá Daiane Loureiro, vai te encontrar. E não vai me encontrar... encontrar ostentando, né? É importante. Exibindo a bolsa da Louis Vuitton. Vai nos encontrar passando conhecimento, servindo as pessoas, né? Estamos a deixar coisas que estarão aqui depois da nossa morte. Né? E aí, eu acho que para encerrar, eu quero devolver pro público este questionamento e essa provocação, né? O que você tá deixando de legado, né? E não quero te colocar em crise. Ai, meu Deus, eu não tô deixando nada, eu só tô mesmo trabalhando para pagar a conta. Tudo bem, todos nós temos esse momento também, né? Passamos por isso. Mas o que aí dentro de você tá te incomodando de coisas que você pensa, eu gostaria de deixar legado naquele assunto? Na educação do seu filho, no seu trabalho, as pessoas ao seu redor. Não precisa pensar em nada muito mirabolante, não. Sabe? O que dentro do teu íntimo, assim, te incomoda que você pensa, eu queria deixar legado aqui? Pensa nisso. E pensa, o que você pode começar a fazer para ser relevante nessa vida, né? Para estar aqui por uma missão maior, por um propósito maior. Como a gente fala, eu acho que quase todos os episódios a gente repete isso, a gente não tá nessa vida para acordar, trabalhar, pagar a conta e implorar para que o final de semana chegue. A gente tá aqui para muito mais. E você tá aqui para muito mais, mesmo que você ainda não tenha encontrado esse teu propósito. Você pode estar ainda no primeiro estágio do inconsciente sem habilidade. Nós estamos aqui a te despertar para passar para o segundo estágio, que é o estágio do consciente e sem habilidade. Simplesmente ganhe consciência. Saiba que é possível, né? E corra atrás das habilidades. As habilidades. Eu acho que nós podemos encerrar. Sim, acho que sim. Então pronto, eu tenho aqui 2 frases para encerrar, porque assim, este livro... ele é um livro que é para transformar. Este livro não é para quem já está numa posição de liderança efetiva, não é uma posição que foi confiada apenas, mas é para todo ser humano que quer exercer liderança, que quer ser autoridade, que quer deixar algo para depois da sua morte. Vocês foram percebendo ao longo, nós demos exemplos de mãe para filhos, pai para filhos, casamentos, relação com colegas, pares, relação com chefia subordinado, vice-versa, ou seja, todo o ensinamento, tudo que está aqui nesse livro é sobre transformação, primeiro
sobre a pessoa, Si próprio, sobre o indivíduo, sobre si próprio, sobre entender o que é amor. Então, quero trazer aqui 2 frases, vou encerrar, vou passar para a Daiane também fazer aqui as considerações finais, não é? Nós não temos de gostar dos nossos colegas, dos nossos sócios, mas como líderes, somos instados a amá-los e tratá-los como nós gostaríamos de ser tratados. Essa é a verdadeira essência sobre liderança. E uma última frase: a definição de insanidade é continuar a fazer o que você faz sempre esperar resultados diferentes. Então, pessoal, nós trouxemos 3 episódios desse livro riquíssimo. Esse livro é um best-seller, não é à toa. Esse livro é das maiores referências quando se fala sobre liderança, liderança humanizada, sobre serviço, sobre amor. E eu não acredito que você vai ativar a insanidade e depois desses 3 episódios querer continuar igual. Só vais continuar igual se estiveres a fazer as mesmas coisas. E eu espero mesmo que não seja esse o teu caso. Muito obrigada por nos assistir. Eu vou passar aqui para a Daiane fazer as considerações finais. Não, é mesmo uma provocação, né? Estivemos aqui, esses episódios todos, a falar que liderança é comportamento, né? Liderança é serviço, liderança é decisão, né? Então, te convido a se mexer. Decide e faz. Para de fazer plano e engavetar. Para de achar que vai esperar o dia 1, a segunda-feira, ou o dia que o sol e a lua vão estar alinhados, para que você tome mudanças, tome atitude de mudança na sua vida. A chave está na tua mão. E é você que abre. Não é ninguém que abre por fora para você. Você abre de dentro, né? Então, conteúdo tem aqui. Né? A gente está aqui partilhando, servindo, e eu sei que a gente te incomodou aí. Então, usa esse incômodo para agir, para melhorar, para você deixar um legado nesta vida, nesta terra, porque é para isso que você tá aqui, tá bom? Obrigada por nos acompanhar. Obrigada. E mais um episódio, mais um livro. E nos vemos na próxima semana. Tchau. Acompanhe as nossas redes sociais. Sim. Obrigada. Tchau. Uma realização Fortis Filmes.